Olá, boa tarde. Eu sou Paulo Mandarino, representando aqui a Duo Conexões Culturais, aguardando as pessoas entrarem. E nosso convidado de hoje, que é o maestro Alessandro Sangiorgi. Enquanto nosso convidado não chega, queria conversar com vocês um pouco a respeito do Lírica Solidária. Lírica Solidária é um grupo de cantores líricos que se juntou, vindo do Fórum de Ópera, Dança e Música de Concerto, para ajudar os cantores e pessoas que fazem a ópera, que estão uma grande dificuldade nesse momento. Então, se você tem algum interesse em ajudar, se você quiser saber um pouco mais sobre Lírica Solidária, procure a página aqui no Instagram, ok? Lírica Solidária. Muita gente precisando de ajuda e não apenas financeira. Aqui chegou nosso convidado, o maestro Sangiorgi. Vou te convidar. Hello, Maestro, sono arrivato. piacere. Piacere, buongiorno, buon pomeriggio. Come va? Bem, bem, e vocês como vão? Tudo em Muito paz? bem, Bre. Que Tudo em bom, paz, obrigado. que bom, E que aí? bom. Tudo tranquilo. Ah, Querido, diga. maestro, pianista e cuoco. Ah, também, sim. Mi sto avventurando até a escrever música. Não, desculpa, falha minha. Vou começar tudo de novo. Maestro, aliás, vamos por ordem. Pianista, Sim, maestro, cuoco e compositore. sim, decompositor. Decompositor. Decompositor é horrível. Como assim decompositor? Não, eu estou brincando. Eu brinquei com um amigo meu italiano que está radicado aqui em Curitiba, Ah, uns tempo atrás, e ele falou, mas você não escreve? Eu falei, não, eu estudei composição para a escola, porque era obrigatório, mas nunca senti, a menos que eu tenha um texto, quem sabe. Então ele escreveu uma opereta em português, né, chamada Janaína Não Seja Boba, e falou, pronto, o texto está aqui. Ele inscreveu num projeto de lei desses do município. Eu escrevi a música dessa Janaína Não Seja Boa, que é muito interessante, porque se trata de uma cantora de ópera, que inclusive existiu aqui no Brasil nos anos 60, chamada, agora vou me lembrar, e que, enfim, que não aparece nunca, né? Mas eu fiz um monte de referência às óperas, à Tosca, um monte, enfim, ficou um popurrí, ficou muito engraçado. E você agora, estreou isso tem uns 2 anos, não tem? isso acho que no janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado. Olha só. E agora estou escrevendo com ele uma ópera dramática, uma ópera rock, sobre um texto que ele já tinha escrito em italiano e que estreou na Itália na época que ele morava lá, mas não deu muito certo. Um famosíssimo autor, inclusive de música popular, né, mas não deu muito certo. Então ele está traduzindo para o português e estou escrevendo a música, um rock bem fácil, easy listening, assim, mas é bem interessante. Então, estou nas múltiplas funções, pelo menos tenho alguma coisa para fazer, né? Bom, imagino que eu tenho visto muitas fotos suas cozinhando muito, umas coisas Sim, assim, que sim. eu imagino que você compra e monta aquela mesa maravilhosa e fotografa e diz que fez, porque eu não vi fazendo ainda. Não, quem monta a mesa é a Viviane, naturalmente. Ah, Eu fico lá esperando, estou pronto para comer. Não, espera, vamos tirar uma foto porque a gente tem um diário em mente, um diário da pandemia, entendi. que vai ser a desculpa para fazer o famoso livro, que eu tenho, digamos, em termos de receita, praticamente pronto.
Mas Uau, você tem um faltava... livro de receita praticamente É, pronto, é isso? isso. E que vai ser Uau. publicado agora, já que tem os meios digitais mais fáceis, inclusive fazer foto com a câmera desses iPhone, não sei que número, que tem esse efeito que se usa com o diafragma normalmente, mas, Sim, sim. né, e tem esses efeitos assim, então ela faz as fotos, então depois vamos recolher nesse famoso divulgar para quem quiser. São receitas históricas da minha família, da minha avó, da minha mãe, algumas reelaborações de coisas que encontrei, enfim, Então, o assim. nosso título aqui, sugerido pela Camila, é Na Cozinha com o Maestro. Ótimo, perfeito. Não é? Tá, tá. Olha só. Então de sócios já, então perfeito. Olha só. Alessandro, Dime. o que cozinhar tem a ver com música? Cozinhar também é arte, né? Uma forma de arte. Sim, e eu acho que as duas coisas são um ato de amor. Como muitos já disseram em termos de cozinha, mas quem pode afirmar o contrário no caso da música, né? Então, as duas coisas, creio, se trata de um tipo de entrega, né, que você faz. A cozinha comer é uma coisa obrigatória, né? Então, a gente precisa disso para sobreviver. Então, por que não tratar isso de uma forma, aspas, artística, ou de qualquer forma, de uma coisa com paixão, né? Eu tenho essa paixão desde criança e comecei de adolescente a ser ativo nesse sentido, né? É uma sorte porque, sendo, como disse, uma coisa obrigatória, eu acabo tendo que cozinhar para mim mesmo, se estou, quando estava sozinho, ou para a família, quando estava casado e quando estou agora também, né? Então, para mim, cozinhar é uma coisa que é uma diversão, é uma coisa da qual eu gosto muito, né? E a partir disso tem gente que odeia, né? Isso é uma coisa bastante comum, inclusive. Odeia ou não tem nenhum interesse, né? Ou não tem aptidão para aquilo, né? Ou não tem aptidão, É, exatamente. E talvez odeia porque não tem aptidão também, é, né? Então é é. aquela coisa. é, Então música por exemplo, música e cozinha tem uma coisa razoavelmente um paralelo importante que eu vejo é que a mão de quem está fazendo muda a mesma receita que você lê. Se eu e você fazemos a mesma receita, a sua vai ser um pouco diferente. Porque tem Até uma com os parte mesmos ingredientes. com os mesmos ingredientes na mesma cozinha, Exatamente. É. porque tem uma parte alquímica, que eu chamaria assim, que sobre a qual a gente não tem o controle, né? E música, eu vejo, acontece, estou fazendo, já 3 anos em seguida, fizemos em Londrina um masterclass para dirigência com a orquestra, é uma coisa que eu tinha reparado como aluno lá atrás, que eu vejo que os meus alunos, eles mesmos estão notando. Você sobe com a mesma orquestra na mesma hora, 5 minutos depois. Né? Faz o mesmo trecho, a mesma sinfonia de Mozart. E o som que sai é completamente diferente. Não digo andamento, coisa assim. O som. O som é completamente diferente. Então essa é uma coisa que na música e na cozinha, no piano, no violino, são coisas que acontecem normalmente, né? No instrumento, na orquestra, e na cozinha é a mesma coisa. Eu com a Viviane fazemos coisas, às vezes a mesma receita, ela faz porque estou ocupado, assim, tem algumas diferenças substanciais no final da receita. Sem dúvida. E aí tanto o ouvido e a cabeça do maestro em acertar as cores, acertar todas as coisas, é a mesma coisa que o cozinheiro com os temperos, aquela química toda ali, né? Exatamente, Olha exatamente. só. Eu creio que seja tem uma cada um de nós é um ser, né, um espírito. Então essa coisa invade o nosso redor,
né, de várias formas. Essa vibração, chama como quiser. Né? Então, tanto na música como na comida, como em todas as nossas ações cotidianas, o nosso ser acaba interagindo com aquilo que tem em volta. Né? E, de certa forma, dizem que isso se pode controlar. Com a técnica, eu creio que se possa chegar até um certo tipo de controle. Mas tem outra coisa que realmente vem de um lugar tão profundo que eu, pessoalmente, não consigo ter o controle absoluto. Né? Acaba sendo aquilo que você é de verdade. Não tem como mentir. Na música não tem como mentir. Eu creio na mesma coisa na cozinha. Quando você sobe num palco, eu falo para os meus alunos sempre, você vai ficar lá e você está pelado lá em cima. Trate de ter estudado alguma pole dance, alguma striptease, alguma coisa que você saiba fazer, porque você está sem roupa lá, que seja você mesmo, que saiba fazer a melhor coisa que você possa fazer, porque não tem como se, mesmo você esteja com um monte de figurino em cima, mas você está nu. Né? Essa Então, é uma grande, grandíssima verdade. Você que tem Não? décadas de palco também, você pode Da confirmar, 30 anni provavelmente. ci conosciamo, no? Da 30 anni. 30 anni, olha só, 30 anni, 3 décadas caspita. de chão. Que coisa. Eu lembro tão bem que a gente fez tantos concertos aqui no Municipal, né? Sim, E eu lembro, puxa, a gente fez uma Carmina Burana e você, sim, você conseguiu, Alessandro, quebrar 3 batutas na minha 3. cabeça e no Isso, concerto você não tinha uma, teve que reger sem não tinha. batuta. Eu quebrei as 3 que eu tinha, né? E que medo de você. No ar. Mas no que eu quebrei É, no ar, no ar, mas especificamos isso. caíram todas na minha Sim, cabeça. sim, mas era quebrado assim, sem bater em Quebrado, nada. exatamente, sem bater em nada. Eu, Uau. eu, eu conto para os meus alunos essa história quando explico o que significa ter o impulso, né? Você imagina um jovem regente que estava se deparando pela primeira vez com uma obra desse tamanho e com 250 pessoas na minha frente, né? Sim. Então, aquilo que você tem que... O primeiro acorde, que é aquela coisa gigantesca, tem que se traduzir no impulso. Então, 250 pessoas de impulso. As batutas, eu posso dizer a minha parcial desculpa, que as batutas eram finas. Ok, ok. Poucos resistentes. Inclusive eu perdi um bocado dos meus cabelos por causa daquilo. Entendeu? Mas é verdade, tanto é que hoje sim, é verdade. Quando me perguntam, maestro, batuta sem batuta, eu sempre trago esse exemplo, porque efetivamente se pode resistir, especialmente com coral, é uma coisa é uma coisa que eu acabo, às vezes deixo a batuta momentaneamente, porque as mãos, para a voz, para mim tem um tipo sei lá, de condução, de Dá um contorno transmissão. diferente, não dá? Sim, a voz é uma coisa que tem não sei, como se eu sentisse a necessidade de pegar mais fisicamente com a mão, a condução mesmo, delimitar os Sim. contornos, o apoio, etc. Eu posso fazer com a batuta, não muda nada. Mas às vezes eu sinto essa necessidade. Que coisa. Tem muito. Aliás, isso é uma coisa muito recorrente, né? Muitos maestros, quando regem obras corais, sinfônicas, assim, eles, quando tem um trecho só de coral, ou quando o trecho tem mais coral, o Sim, coral é mais importante, eles sim, sim. largam a batuta de lado, né? Isso, é uma coisa que... Um pouco porque o coro, na verdade, ele, na 99,9%, antigamente alguém usava a batuta, mas na quase totalidade dos casos o coro se rege sem, né? E o meu começo como maestro foi com coro. Né? Então, aprendi com as mãos, primeiro. Quer dizer, aprendi com a batuta porque eu estudava regência, mas na prática eu praticava com as mãos, né? Os meus primeiros ensaios com coral
Foram com as mãos, evidentemente, né? Eu Então, acho isso... bonito. Você está falando, me veio uma imagem de um conterrâneo seu, do Giacometti, Sim, de um escultor, né? sim, Alberto Giacometti, e eu pensei justamente que o maestro vai esculpindo. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente falou de sim, contorno, né? E essa coisa de esculpir o som com as total. mãos. Totalmente, totalmente. É uma... De certa forma é muito parecido, porque você tem uma coisa bruta que acontece ali na frente, com a qualidade do material que você conhece, e você trata de delinear, de esculpir realmente a obra que você tem em mente. Olha Eu só. sempre gostei de artes plásticas muitíssimo, mas eu sou muito pouco dotado, né? E aí, tudo bem uma tela, né? Você pega uma tela, de repente faz uma coisa que você não gosta, passa por cima com outra, apaga, né? Famoso pentimento, né? Esse, e na escultura? Você tem um Pois bloco, se é. você erra, tá ferrado. Não, pois é, o Giacometti, você deve lembrar muito bem das esculturas dele. Uhum, As esculturas dele são finíssimas. sim, Ele fazia as pessoas e as pessoas iam diminuindo. Começava grande e a coisa ia diminuindo sim, até ficar praticamente um pau. E sim, ele falava, não, eu estou tentando e eu não consigo. E nisso eu estou tentando, a matéria-prima ia indo embora, ia ficando aquela maravilha que ele conquistava com os sim, arrependimentos e com o tentar sempre, né? sim. É muito parecido, muito Olha só. parecido. Na comida, você tem coisas muito parecidas com essa, porque você pode intervir, mas até um certo ponto. Porque chega uma hora e está em ponto de não retorno. A pior das hipóteses é jogar fora e faz de novo. É, acontece, né? Raramente, mas errar de sal brutalmente, você ainda tem a batata como recurso, se tem tempo, né, para tirar. E já aconteceu com risoto comigo. Com risoto. Ah, Com risoto. entendi, Tivemos que colocar entendi. sal, colocar batata despedaçada, Para chupar o ela, sal. ela chupa o sal e aí Uhum, dá certo. entendi. Com bacalhau, coisa assim, que eu tenho um problema muito grave com bacalhau. Eu não sei dessalgar. Olha só. Eu já comprei bacalhau daquele caro, filé, fantástico. Eu fiz tudo que estava escrito, 3 dias, um molho, não sei o E quê. nada. O pior, eu fiz no forno uma coisa, aquela coisa maravilhosa, incomível. É dar-lhe batata, qualquer coisa. Já tem batata, né? Para jogar fora. Tive que transformar em um bolinho. O bolinho eu faço muito bem, hein? Eu tenho um bolinho de bacalhau que sei fazer muito bem. Fica tranquilo que eu não vou falar, duvido. Não vou falar. Não vou falar porque você fez um jantar para mim, para Rosana, em Londrina, Sim. delicioso, um risoto Ah, fantástico. não, na maioria das vezes sai bem, né? Mas Não, é a experiência que eu tenho, então não posso duvidar, né? E ele estava maravilhoso, né? Mas, Alessandro, me diga uma coisa. Você deve estar falando isso constantemente, né? Sim. Como é que veio para você a ópera? A ópera veio é, sorrateiramente. Porque Sorrateiramente. assim, na verdade, é uma coisa, sabe, essas coisas que você vai ter que fazer, porque foi decidido em alguma instância superior, né? Uhum. E deram para você, imagina, deram para você os instrumentos para você poder fazer, e os caminhos podem ser mais variados, né? Eu nunca fui fulminado na Via de Damasco pela, pela ópera quando eu escutei pela primeira vez. Por quê? Porque eu vinha de uma experiência pianística. A minha formação é de pianista e eu trabalhava como pianista, eu ganhava concurso. Nunca fui um grande pianista. Fui um bom pianista por ser um bom músico, provavelmente. Mas nunca fui um grande pianista. E uma hora, eu me lembro um episódio que eu sempre falo da minha mãe,
Minha mãe nasceu na Emília, como eu, e naquela época ela nasceu quando começou a guerra, né? Então, quando acabou a guerra, um ano antes, porque a guerra na Itália chegou em 40, ela nasceu em 39. Quando acabou a guerra, ela tinha 6 anos. Logo em seguida, após a guerra, um vilarejo onde eu nasci, onde ela nasceu também, de poucas dezenas de pessoas, naturalmente tinha a paróquia de referência, perché na Itália não pode não ter a paróquia. Sim. E na paróquia normalmente tinha cinema. E no cinema da paróquia, quando era adolescente, não tinha essa coisa de cinema como a gente entende hoje, né? O próprio cinema italiano, o começo do cinema americano, etc. Mas muitas vezes eles davam no cinema ópera. Então minha mãe, e como ela, muita gente daquele vilarejo, dos vilarejos em volta, acabavam assistindo ópera no cinema. Então ela acabou conhecendo as grandes óperas, Aida, Traviata, aquelas. Me lembro que uma vez a minha professora chamou não vou me lembrar o nome, uma cantora que era famosa na época, que tinha sido famosa, já uma senhora de uma certa idade, para dar aula de canto na escola de música onde eu estava estudando. Me vem em mente um outro nome agora, não me vem. E que era uma cantora que minha mãe tinha assistido no cinema. E naquela época, minha mãe falava, escuta, mas você deveria, quando eu era adolescente você deveria estudar ópera, você deveria tratar de ópera. Minha mãe não é musicista, nem um pouco. Eu falei, mãe, mas eu toco Chopin, eu toco Beethoven, imagina se eu faço ópera. E ela falava, Deus, você verá. E essa coisa eu nunca esqueço, porque Praga de mãe. a praga de mãe. O que aconteceu logo em seguida, eu era adolescente, eu tinha meus 16, assim, e veio essa cantora, Floriana Cavalli. Floriana Cavalli. Uhum. Ela abriu uma classe de canto e a minha professora um dia falou, escuta, vai lá embaixo na classe da Floriana que precisa de pianista para acompanhar os cantores. Vou lá eu, na classe da Floriana, e aqueles 6 bemóis de Puccini, que Deus os tramaledica, é aquilo lá. Mas eu comecei a me acostumar a respirar, etc, etc. E aos poucos tinha uns alunos de uma outra professora que eu acabei conhecendo, não me lembro como. Essa professora organizava pequenos espetáculos. E me chamaram e falaram, olha, precisa alguém para organizar um Dido Enéas no lugar que... E eu ia lá. E acabei entrando em contato e, sem perceber, eu comecei a reger, digamos assim, pequenos espetáculos de ópera, às vezes do Cravo, às vezes como era. Mas essa experiência de coaching voluntário, digamos assim, se tornou fatal como importância a primeira vez que eu tive que descer no fosso, que foi exatamente 30 anos atrás, no terceiro ato de Bohème, no Teatro Municipal de São Paulo, quando o Nestlé me pegou e com o estilingue falou, agora você vai para o fosso que eu vou escutar. Era o primeiro fosso da minha vida. Terceiro ato de Bohème. Né? E aí eu saí de lá e eu tive o contrato com o Teatro Municipal aquela vez. Né? E era assim, Lucia Mazzaria, Roberto Frontali, Raimundo Metra estava, enfim, gente grande. Grande. E deu super certo. E claro, eu tenho, evidentemente, uma facilidade gestual, chamaria inata, né? Eu tenho um instinto, uma facilidade mesmo, em termos gestuais, mas eu tinha o ouvido preparado
fazia já, àquela altura, já fazia uns 10 anos que acabava trabalhando de uma forma ou de outra com os cantores. Evidentemente, eu fui atrás, depois eu me inscrevi no Conservatório de Milão, em um curso que era experimental, né, chamado de Avviamento al Teatro Lirico, com o maestro Cattini, que era um maestro já de uma certa idade, onde era um curso de 2 anos, onde eles praticamente você aprendia a reger ópera, mas aprendia de alguma forma os trabalhos referentes, fica in sala, fica maestro alle luci, il maestro suggeritore, que anos atrás era uma coisa importantíssima. Sim. Aquilo que fica o ponto, né? O ponto, sim. É que precisa ser um maestro de verdade, tanto é que alguns pontos acabavam se tornando maestros de verdade depois, né? Então essa coisa, como eu digo, assou rateiramente, porque eu, na verdade, eu estava indo atrás de ser pianista, mas quanto mais eu me dava conta que como pianista não teria tido um futuro brilhante de Pollini ou da Argerich, e também indo atrás de estudar regência, estudar composição e regência para um futuro. Essa coisa entrou, sem que eu percebesse exatamente, em um momento no qual foi necessário, realmente eu tinha os instrumentos que me levaram depois, efetivamente, a seguir aquela carreira. Maestro André dos Santos, dando um abraço para nós dois. Grande André, grande André. E, Alessandro, me diz uma coisa, como é que... como ter entrado naquela sala para correpetir, para os alunos da Cavalli, como essa entrada do canto na sua vida afetou o pianista, musicalmente? Foi fundamental. Eu comecei a acompanhar pequenos alunos de violino ou de flauta quando tinha uns 12, 13 anos. Então a ideia de fazer música com os outros é uma coisa que nasceu cedo. Mas o contato com a voz e com a respiração, especialmente, né, foi o momento no qual você percebe fisicamente o que significa fazer uma frase. Porque você precisa respirar, né? Então, uma coisa que eu andei digerindo, como disse, sem pensar diretamente no assunto. Falei, olha, aqui tem que respirar. Só que chegou uma hora, pouco tempo depois, que a própria minha professora falava. Falei, gente, mas você está fraseando diferente. Né? Porque ela era uma excelente musicista, ela foi aluna do mesmo professor de Pollini. A filha dela se formou junto com Maurizio Pollini no Conservatório de Milão. Uau. Os dois pegaram 10 com lode e menção de honra, né? E ela fazia aperfeiçoamento com Viduccio, que era o professor de Pollini. Então, como música, ela me ensinou, a minha mãe musical foi ela, que ela me ensinou o que era frase, com os sinaizinhos que ela marcava, o respiro, onde precisava respirar no piano. Todas as minhas partituras que eu estudei com ela estão marcadas com as respirações dela. Só que eu entendi, interiorizei de verdade quando eu comecei a acompanhar o canto, né? Porque realmente é uma coisa fisiológica, você entende muito melhor como é a questão da frase, do frasear, né? Então isso foi fundamental, fundamental. E obviamente, claro, como regente também a mesma coisa. Como a regência foi uma coisa que começou do canto, porque a regência... a regência começou do canto. Sim, a regência, eu comecei a reger coro. Né? O meu professor de composição... Mas aí você, desculpa, aí Sim. você já tinha passado pela Cavalli, Sim. E aí que começou, entendi. Olha, eu tinha uns 16 quando comecei a fazer coach, Tá. E coach para os outros, como professor dentro da classe dela. Sim, sim. Eu tinha 20, tinha acabado de fazer 20 quando caiu no meu colo esse coro. Eu era aluno de composição, nem de regência, que as classes já são separadas, né? Eu era aluno de composição do Massimiliano Carraro
e eu cantava em um madrigal. A gente fazia música a capela renascentista por prazer, e era um madrigal de alunos, nenhum de canto. Eram todo aluno de piano, de violino, eram alguns voluntários que vinham de fora da escola, né? E uma vez por semana, segunda-feira, aliás, duas ali, era segunda e quinta-feira, a gente ensaiava para fazer, fizemos concertos, essa Monteverde, Palestrina, essas coisas lindíssimas. E uma vez ele me chamou, disse: Alessandro, vem aqui na frente, rege para mim que eu quero escutar como é que se escuta lá no fundo. Mesma coisa com o Nestlé, né? Exatamente. Mesma coisa. Essa porra dos bancos que queriam sempre ir lá no fundo a escutar. Aí eu fui, eu regi, e ele falou: muito bem, então... Eu sentei no meu lugar e falou: então você segunda-feira começa com o coral lá de Cerano, uma cidadezinha. Falei: como assim? Aí eu fui falar com ele e falei: você tá maluco? Falei: não, porque eu vi que você tem um gesto. Falei: mas eu não sei nada. Falei: não, mas eu te ensino. Falei: escuta, mas é quinta, eu tenho que ir lá segunda. Como é que você me ensina a coisa? E era um coral, naturalmente, era um coral amador. Ele falou: não, você faz uma voz de cada vez, né? Ensina, tal, rege, vai dar tudo certo. Eu fiquei anos com esse coral. Eu tenho os meus pais, por acaso, mudaram lá perto. Moram perto de onde tem esse coral, dá poucos quilômetros, né? Porque eles pegaram um pequeníssimo apartamento perto lá, porque é uma região cheia de neblina. Então, como eu ensaiava 2 vezes por semana lá, quando tivesse muita neblina, como era à noite, ele queria que eu ficasse para dormir lá. Então alugaram um pequeno apartamento, e eles começaram a utilizar isso nos fins de semana. Tem uma horta, ele numa casa de uma senhora com uma horta gigantesca, meu pai sempre amou a horta, etc. No fim, quando ele se aposentou, acabaram pegando uma casa deles, nessa mesma cidadezinha, perto do coral, né? Mas, enfim, comecei a reger com a voz, né? Então, fiz um treinamento, enquanto eu não tinha nem começado a estudar regência, era só na composição. Logo, aquele ano, comecei a estudar regência também, que não tinha nada a ver com ópera, regência normal, digamos. Mas aí as coisas acabaram começando assim, cruzando sempre mais, né? Para me levar a falar: ok, como eu falei a minha mãe, pato, você vai ver. Aí eu fui ver. A praga. A praga. Não. Exatamente. Que interessante você falar, é interessante você falar dessa mudança de caminho, né? Que você estudava piano para ser um pianista, concertista, né? Sim, eu ganhei concurso, fiz coisas. Pois é. E como é que foi na sua cabeça essa virada? É como eu disse, quanto mais eu me dava conta que, por exemplo, eu não tenho a facilidade que eu tenho no gestual, não é a mesma facilidade que eu tenho no piano. Para eu dar conta, até hoje, inclusive hoje estou estudando quase nada, mas é assim, para eu dar conta de ser pianista, eu preciso estudar 5 ou 6 horas por dia. 5 ou 6 horas por dia significa que você tem que ter o dia inteiro para fazer aquilo, porque você não fica 6 horas grudado no piano. Dói as costas, tem toda uma série de problemas, né? Então, eu me lembro que quando eu tinha que preparar as provas, quando eu tinha que preparar apresentações, etc., eu tinha que me trancar lá e passar o dia inteiro só fazendo aquilo, né? E eu sempre tive um som bonito no piano, isso sim. E faz parte daquela coisa que nem o tempero na cozinha. Sim. O som é uma coisa que você tem no violino, no piano, na orquestra. O som, a base, que depois você vai lapidando, é aquela lá. Você não pode mudar. Não tem como mudar. Você pode melhorar, mas é aquilo lá. A base é aquela. Então eu sempre tive um som bonito. Mas quanto mais, quando eu comecei a estudar composição, etc., e mais eu me dava conta que realmente o meu caminho teria sido mais para a regência. Comecei a organizar, aconteciam coisas, inclusive, que eram sinais. Essa do coral. Pouco tempo depois, um amigo que conheci na mesma Escola Municipal de Música de Milão, um contrabaixista, um dia: como vai, como não vai? Falei: vou bem. Escuta, você vem segunda-feira, sempre segunda-feira. Segunda-feira você vem lá na minha casa, ele tinha uma sala grande,
que tem um grupo de amigos, vão fazer os concertos de Brandeburgo de Bach. Falei, segunda-feira. Falei, sim. Aí tá tudo bem. E aí era tudo aluno, né? E fomos lá e começamos a fazer música barroca com instrumento normal, não, antigo, não éramos barroquistas. Eu comecei a eleger orquestra, inclusive. Aí comecei a ser o gerente, o arquivista, o maestro, o transportador de cravo, etc. Que fantástico isso, que coisa bonita isso, né? Eu organizava, eu fazia o agente, né, ligava para as prefeituras, mandava as cartas com a máquina da tilografia, não tinha computador. Escrevia, mandava, assim, era interessante, porque de cada 100 que eu mandava, tipo, 2 ou 3 respondiam, a gente ia fazer concerto. Pago, pouco, né? Mas... Então, acabei regendo mesmo, com orquestra, com a baqueta pequena que quebrou lá, no Carmina Burana. Tá. Na minha cabeça, 3 vezes, ok? Aquela mesmo, lembrar disso, mas como era barroco, era pouca gente, éramos máximo 15, né? Era um grupo de cordas, mais uma flauta, oboé, e às vezes o cornino pequeno para fazer o segundo brandeburguês, a gente fazia com o corno pequeno, ou a trompa pequena, né? E o oboísta da nossa orquestra de câmara é um grande amigo meu, ainda hoje eu falo com ele via Facebook, ele é oboísta na Rádio Suíça, em Lugano. O pai dele era primeiro cello do Scala. Né? E ele veio uma vez e falou, meu pai veio assistir o ensaio. Eu falei, como? Aí foi muito interessante. Então, com alguns morreram já desse grupo, mas com vários deles eu ainda tenho contato, porque acabamos criando uma amizade, e vários deles recentemente estava ainda na Arena de Verona, enfim, éramos todos jovens de belas esperanças, como eu digo, e que acabamos seguindo, vários deles seguindo a carreira, a profissão mesmo, né? Então, foi... Mas a percepção que eu tive foi gradualmente, porque no mesmo tempo comecei a trabalhar, eu com 18 já fui contratado como assistente da minha professora na escola de música. Então eu comecei a ter várias atividades que não me permitia de estudar o dia inteiro piano, né? E eu tinha também a percepção, graças a Deus, que tinha gente muito melhor que eu fazendo aquilo, né? Então, não que eu queria ser o melhor, pelo amor de Deus, ser um dos bons para mim já seria bom, né? Mas eu percebi que eu teria, aos poucos, eu fui puxado pelo cabelo realmente, porque a regência estava me mostrando muito claramente que eu era melhor como maestro que como pianista. É claro que ser pianista é uma coisa que te ajuda, porque para estudar, o nosso amigo dos Santos, o André, me perguntou na live que eu fiz com ele quanto eu achava que fosse importante ser pianista. Eu falei, olha, tem vários maestros que não são pianistas e se dão muito bem com isso, né? Para mim é muito importante porque eu consigo estudar mais facilmente uma ópera no piano. Eu estudo no piano primeiro e depois passo para a grade. Não que não olhe a grade, obviamente olho, mas como eu não tenho uma leitura da partitura inteira da grade tão boa assim, para mim é mais fácil ler no piano, fica mais fácil, estudo a parte de canto no piano e depois transfiro. É claro que se é uma ópera conhecida, já sei quem está soando, quem está tocando ali. Sim. Né? Mas mesmo assim, o piano, e evidentemente pode ser uma porta de entrada, que era aquilo que eu ia fazer se não me tivesse me convidado no Brasil, uma porta de entrada, fazer o coach em teatro, é uma porta de entrada para ser maestro. Sim. Que o nosso maestro tinha aconselhado. Na época não tinha internet, não tinha nada. Falava assim, nos institutos culturais da Bélgica, do Luxemburgo, mesmo que foi, da França, etc. Pega os endereços do teatro, manda o teu material por correio nesses teatros e solicita uma audição ou que te avise quando tem prova, para pianista com repetidor, e daquilo. Uma coisa que quando eu fui para St. Gallen com o Nash, sempre, fiquei 2 meses lá para fazer Ballo e Máscara, era uma das hipóteses que surgiu, foi ficar lá como maestro colaborador, praticamente,
onde você tinha que tocar, fazer de tudo, fazer... É uma escravidão, na verdade. Sim. E tinha, tipo, 12 espetáculos por ano, no contrato. Né? Era um contrato de muito pouco dinheiro. Então, uma das coisas que eu não achei que era aquilo que eu queria, na verdade. Né? Mas é dos caminhos que se podem seguir. Né? Na época, pelo menos, era assim. Tem alguns que são extraordinários coach, realmente, que te prepara o cantor de uma maneira extraordinária, mas como a gente não é... Tem muita gente assim. Tem. Mas é bom, porque a gente precisa de bom coach, porque coach tem pouquíssimo. Claro. Tem pouquíssimo. Os bons que tem, eu me lembro, tem o Rafael, o Rafael Andrade é maravilhoso, mas tem um rapaz que fez um dia comigo só, ou 2, quando eu fiz no São Pedro, que era no lugar do Carlos, que o Carlos não podia naquele dia, e combinou já com o rapaz que agora está em Dresden, eu acho. Paulo Almeida. Paulo Almeida. Eu nunca vi. O cara veio, me tocou tudo numa ópera desconhecida. Chegou uma hora e falou: Maestro, desculpe se eu errar alguma coisa, é que eu estou lendo. Isso aqui é bullying. Eu falei para ele: isso aqui é bullying. Porque essa era 1000 notas, porque Gluck tem 1000 notas. E o cara tocava tudo. Impressionante. Né? Olha que maravilha. Não só tocava tudo, como ele tinha essa sensibilidade de tocar tudo como eu estava regendo. Porque não é que tocava tudo sozinho. Era com o meu gesto, grudado. Não era uma máquina, né? Era um artista, né? O Anderson no Municipal. Não, a gente está muito bem servido aqui. Exatamente. Bem servido. Muito bem servido. O Rafael, toda essa gente que trabalhou comigo, o Carlos, que agora está na Itália, tem uma belíssima carreira lá, são extraordinários. Todos eles, eu não sei se algum deles tem essa coisa de querer reger, mas todos eles, como coach, são fantásticos. Né? E não necessariamente se dirigem para a regência. Mas escutam de uma forma muito específica, porque esse coach você tem que gostar da voz, tem que amar a voz, na verdade, para você ser a serviço, digamos, daquilo, e não tirando aquela coisa do ego do pianista, que não, o pianista sabe. Nós nascemos com o ego já pronto para fazer estrago, né? E na hora que você consegue se despir daquilo, aí funciona perfeitamente. E uma pergunta, eu entrevistei já alguns maestros, e eu sempre faço basicamente algumas perguntas assim, faço algumas perguntas para todos, né? E quero, claro, fazer para você. O que é que faz você contratar um cantor? Contratar um cantor... Bom, primeiro ter dinheiro, claro. Mas não é disso que eu estou falando. Não, isso não... Deixamos... Estou falando da parte artística. Da parte artística, né? Claro. Eu preciso confiar nele. Né? Eu preciso conhecer. Conhecer significa ter assistido ou ter trabalhado comigo melhor ainda. Né? E mesmo que não seja para aquela coisa específica para a qual eu contrato ou peço para contratar, né? Porque graças a como eu conheço, eu acho que para aquilo pode dar certo, né? Caso eu não conheça, eu contrate após uma audição, a mesma coisa, o cantor tem que me mostrar que sabe o que tá fazendo, primeiro tecnicamente preparado, né, evidentemente, mas mais ainda musicalmente preparado. Em italiano eu me lembro que a gente fala um cantante che c'è o che non c'è, né? Cantante que tá. Isso significa que aquele momento que você olha para dar entrada para ele lá no palco, ele sabe e ele está dando uma olhada para você aquele momento antes, ou seja, ele está de certa forma regendo quase você. Então eu posso ter uma confiança direta nisso. Eu te digo isso porque na Europa, como você sabe, os teatros de tradição funcionam que você tem a produção, você tem 4, 5, 6 semanas de ensaio com 2 ou 3 elencos.
essa produção, durante os anos, no mínimo 2 ou mais, ela vai continuar uma vez, 2 por Em mês, cartaz, 3, 4 em cartaz, né? E não necessariamente com você, Sim. né? E quando você entra nessas produções, você tem pouquíssimo ou não tem ensaio, né? O que você tem normalmente é uma semana, por aí um pouco menos, em sala com os cantores. E você tem, quando tem sorte, um ensaio todo mundo junto, ou quando tem menos sorte, esse ensaio é a italiana, não é em cena, ou quando você tem menos sorte, é um ensaio sem cantores, e no fosso com a orquestra, os cantores e a orquestra você vê só no dia do espetáculo, ou Viena, assim, que eu nunca fui em Viena, mas em Viena você entra no espetáculo diretamente, você tem os cantores em sala os dias antes, mas cantores e orquestra você vê no dia do espetáculo. Bom dia, boa noite, tchuk. Né? E nesse caso os próprios cantores, é que nem maestro, às vezes o cantor entra numa montagem que ele não participou da preparação. Ok? Ele prepara durante alguns dias em sala, o regista fala, entra aqui, sai por lá, acontece isso, acontece aquilo e pronto. E nessas ocasiões você, evidentemente, entende que c'è ou que não c'è. Eu me lembro, eu tinha uma cantora, agora me lembrei, esqueci o nome, ela fez comigo Pagliacci, em uma montagem em Bratislava, aonde é dessa daqui que eu tive sorte, então além dos ensaios em cena, em sala, eu tive um ensaio com todo mundo, Cavalaria e Pagliacci. E ela cantou comigo, ela era maravilhosa, ela estava sempre lá. Um ensaio com todo mundo. Um ensaio. Eu nunca Cavalaria e Pagliacci. E Pagliacci. Eu nunca tinha regido, tá? Detalhe. Precisa muito sangue frio. Ah, precisa. Mas, assim, a maioria já tinha cantado, era o teatro de Bratislava, a orquestra que já tinha tocado 1000 vezes, blá, blá, blá. Sim. Aí eu tive um ensaio com coro. E quem tinha preparado era um famosíssimo lá deles, Pentelho, desses que... Famosíssimo, eu digo Pentelho porque é famosíssimo, aí chega o coral. Regina Celi. Falei, como Celi? Ah, não, porque o maestro fulano, falei, coisa querida, na Sicília, de fim do século XIX, Regina Celi, eles não tinham ideia, mai, né? Enfim, mas essa cantora eu amei, cantava muito bem, mas eu amei, porque ela estava grudada, sabe aquela coisa que é prazeroso no ensaio, mas é prazeroso, tanto é que depois me pediram em Ostrava, onde o diretor artístico era o mesmo, eu estava fazendo reprises de Manon Lescaut, da minha produção de Manon Lescaut, perguntaram o que você acha, o que você deixa de achar, e eu falei, tá pensando na fulana, que eu não me lembro. Eu falei, ela. Chama ela, por favor, porque ela é fantástica, porque eu sei que ela está lá, sabe? Tinha um tenor italiano, Gianluca Zampieri, que cantou comigo, Manon, e assim, com ele era um prazer também, porque é desses artistas que você ensaiamos que 5 semanas ou 6, não me lembro, porque tinha 3 elencos, 2 e meio. Mas com ele em cena, você sabia, e claro, eu sabia o que ele estava fazendo, mas eu sabia que ia ser delicioso fazer o trabalho, né? Então, quando eu sei que eu tenho esse tipo de cantor, aí eu contrato com toda tranquilidade. Repito, se for em audição, dentro desse 15 minutos, meia hora, aquilo que for de audição, normalmente são 15 de audição, eu tenho que entender a inteligência musical dessa pessoa. Porque se uma pessoa... E fala mais sobre isso, Olha, tem muito... O que é inteligência musical? Como é que um maestro enxerga isso no cantor? O que o cantor precisaria fazer para atingir um nível... Atingir essa inteligência musical? Bom, a inteligência musical, ou você tem ou você não tem, tanto para começar. Me desculpe ser tão drástico assim, mas eu acho... que nem mas uma vez tendo, você desenvolve.
Isso, aí você tem né? que Porque desenvolver. ela. Sim, aí você tem que ter a parte técnica que te consente de mostrar. É aquela Sim, velha história, né? Se sim, você sabe a música maravilhosamente, mas a tua técnica não te consente. Por sim. exemplo, primeira coisa, que é uma coisa que me perguntaram em uma das primeiras lives que eu fiz. Que conselho eu daria para um cantor que vai fazer audição? O conselho é aquilo: nunca pense, vou lá para mostrar a minha voz, se você não está preparado. Ah, mas eu não estava preparado. Olha o que aconteceu agora na Viúva Alegre. Não digo quem, uma jovem que já fez coisas, que cantou Pedras, e que depois veio perguntar como é que foi, através de uma minha aluna. Eu falei, olha, fiquei surpreso porque eu conhecia, e para cantar Valenciennes, que era o papel para ela. Cantou Pedras. Ah, mas porque talvez estava cansada, porque fiquei em turnê, estava cantando, porque não sei o quê. Não, não, não. Eu falei, muito mal! Muito mal! Se você está cansada, você não vem para audição. Ponto final. E eu não preciso conhecer a sua voz. Pior, vou conhecer a sua voz ruim. Eu vou me lembrar de você ruim. Né? Essa é uma coisa que aqui no Brasil, desde os tempos, eu fui presidente da banca para a entrada de umas 40 do coral lírico, que estão lá ainda hoje, muitos deles. Né? E para as vesperais líricas, o Nestle, na época, tinha me dado essa Essa atribuição. duty, atribuição. Então eu acabei conhecendo 250 pessoas, eu escutei, durante 2 meses. Né? E tinha vozes muito interessantes, e outras que eu achei, eu falei, que veio? Ah, não, mas eu fui lá para mostrar a minha voz. Mal! Mal! Não mostra a voz assim, quer dizer, então, uma lição de inteligência que você, aliás, um dado sobre a inteligência do candidato, você percebe ali. O candidato tem que chegar muito bem preparado. Muito bem preparado significa como? Bom, ele tem que saber o que ele está cantando, o que ele está dizendo, em que momento da ópera está acontecendo aquilo, como é, digamos, interpretar como se... Eu tive uma lição muito grande fazendo os concertos com Eva Marton, que era um concerto de áreas, era Wagner a primeira parte, segunda parte, período verista. Que maravilha isso. Nossa, Que foi... maravilha isso. Você tem gravado isso? Tem, no YouTube tem. Tem É? algumas coisas fantásticas. No YouTube Opa. tem Prelúdio e Morte di Isotta, a Isolda, essa orquestra chorando. Aqui em Curitiba foi. Eu fiz em Olha São só. Paulo, mas gravaram aqui em Curitiba. E parece que tem em Questa Regia, da Turandot, aonde dizem as más línguas que a única vez que ela deu aquele dó degli enigmi sono tre, daquele tamanho assim, foi aqui. Uau. Tanto é que, veja, tem Questa Regia com a Marta aqui em Curitiba, você vai ver, ela acaba, eu mostrei recentemente, ela faz uma cara tipo, fui eu. É engraçado, é muito engraçado, é maravilhosa. Maravilhosa. Mas a lição que E eu tive é dela, bonito, que você está falando da Eva Marton, da que, Eva bom, Marton. talvez alguém não conheça, né, o que seria um absurdo, mas a Eva Marton foi uma das maiores sopranos dramáticas do mundo no Do século mundo. XX, Isso. né? Ela saía daqui e ia fazer Isolda com Meta em Paris. Vírgula. E eu era um jovem, 30 e poucos anos, mas ela, nossa, ela me amou, ela me deu a dedicatória no meu Tristão Isolda, me abraçava, me levantava de peso, porque ela era gigantesca. Né? Um gigante, uma porta. Mas a lição que eu aprendi com ela é o seguinte, ela, cada vez aí fazia uma área, aí eu fazia um interlúdio, um intermédio, alguma coisa, lá, e ela voltava para fazer a próxima. Entre uma área e outra, às vezes ela até trocava de roupa, mas ela era a personagem, ela entrava, quando ela entrava, a percepção que eu tive, é a primeira vez na minha vida que acontecia aquilo, é que ela era a personagem, ela tinha vivido a parte de ópera até ali, entrando, e a partir dali era o personagem naquele momento da ópera. Né? Tem uma coisa que é muito comum nos cantores, você deve saber muito bem disso,
que é um pouco aquela coisa do pavão, né? E como se o pavão ficasse como a prioridade é mostrar o rabo aberto, né? Aquelas plumas maravilhosas, etc. etc. Que no caso do pavão funciona, porque ele se Foi utiliza feito para disso. isso, Exatamente. Né? No caso do canto, se pavoneggiare, digamos, com a própria voz, é uma coisa que não funciona. E tem um interesse excessivo em gran parte dos cantores, inclusive dos jovens, sobre essa coisa de deitar na própria voz. E se preocupa da voz. Tem umas vozes lindas. Tem pessoas com as quais eu trabalhei recentemente que tem umas vozes lindas e que eu não contrataria nunca. Não contrataria porque não me diz nada. Me falta a inteligência musical, me falta aquele olhar de se você deixar o seu ego, deixar a sua voz de um lado e tentar entrar naquilo que é a música pura. Né? Aquilo que a música quer dizer, você tem que utilizar da sua voz linda, né, para me trazer aquilo que está escrito lá. Da sua Caso voz isso... linda ou da sua voz feia, né? Mas Isso. fazer arte, né? Olha, tem vozes feias que fazem mais carreira que vozes lindas, justamente. Sem dúvida. Porque é aquilo que você precisa. Você não tem, se você não me diz nada, eu com a sua voz não sei o que fazer. Mesmo que seja linda. Então, é sempre por isso que eu falo, em termos de audição, é aquilo que tem que chegar a me convencer. Porque uma vez um cantor aqui falou: fulana vai estar na banca e ela não gosta da minha voz. Aí eu virei e falei: querido, ninguém está nem um pouco aí com sua voz. Eu não estou me lixando com a sua voz. Como? Como? A sua voz não me interessa como você a usa. A voz é uma coisa que é um mero canal de comunicação. Né? Você não é a sua voz, você é aquilo que você me diz com a sua voz. Caso contrário, por que deveria contratar? Né? Prefiro alguém que tenha uma voz mais feia, mas que faça umas frases que fazem sentido, especialmente que tenha significado aquilo que você está dizendo. Né? E não tem... Eu me lembro, uma das coisas, quando eu voltei a morar na Itália, durante uma certa época, eu trabalhei com um projeto de ópera na Europa, em Arezzo, na cidade de Arezzo, na Toscana. E fizemos ali também 200 audições para fazer uma boêmia. E aí vai as candidatas, eu não aguentava mais. E vai a candidata, aí chega uma candidata, 2 olhões azuis com cada cílio, e com o maravilhoso challe, como chama-se, da Mimi. E aí ela veio cantar Mimi e cantava meio mal, né? Era com esses 2 olhões, com esse chale, era em cena, era a Mimi, mas não cantava de verdade a Mimi. E o diretor cênico, que era o diretor artístico de todo o projeto, se encantou, falei: nossa, mas olha aquela, Felipe do Rolo, etc. Aí tinha uma outra, que é minha amiga até hoje, que veio com tailleur azul de calça, vestida de homem praticamente. Uma calça azul é um paletó azul, né? Pouco maquiada, creio, porque não me lembro a maquiagem. Eu só sei que eu estava ali na mesa, no meio do teatro, assim, ela começou a abrir a boca e me chiamano Mimi, que é uma área que eu não suporto, porque é quase impossível ser bem cantada, né? Assim, quando eu acordei, eu estava lá na base do palco olhando para ela. O diretor falou, você chegou uma hora, você levantou, eu fui lá, eu nunca, não me lembro nunca de ter sido encantado dessa forma para alguém que cantava tão com propriedade, a voz era lindíssima, mas com propriedade aquela área insuportável, né? E ela ganhou naturalmente, porque no fim ele queria outra, e eu falei: não, é essa, ele teve que concordar que ela cantou melhor. Eu preciso, tá acabando o nosso 20 segundos. Renova. A gente volta, ok? Volta. Pessoal, Okay. volta aí.